Olá, sejam muito bem-vindos. Sou Débora Ribeiro, jornalista e empresária, e esse é mais um episódio do Bendita Cast. Hoje nós vamos conversar sobre saúde do trabalhador e para isso nós temos aqui três convidados muito especiais, três especialistas, empresários que vão comentar com a gente sobre esse assunto. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Débora. Quero agradecer aqui a presença da Soraya Clementino, né, advogada, especialista em saúde do trabalhador, saúde mental do trabalhador. Paulo Jesus também, né, empresário, empreendedor e com vários negócios que vai contar pra gente. E o Bernardo, que também é empresário, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse tema, né, gente, que é muito atual. A gente está chegando agora, né, no marco, né, Soraya, falando muito sobre essa questão da NR1, que prioriza, né, que fala bastante sobre a saúde do trabalhador. Queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para a gente sobre isso, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Bom, Débora, eu sou advogada, como você disse, já tenho quase 25 anos de carreira, e ao longo dos últimos anos, eu fui me especializando em outras áreas para além do direito do trabalho, que é a minha principal área de atuação já há mais de 2 décadas. Foram buscas, até algumas delas pessoais, e que foram se alinhando ao trabalho. Dentre elas, a psicologia positiva, que é a ciência que estuda a felicidade, e eu direcionei os meus estudos para a área corporativa, para levar este conhecimento para o ambiente de trabalho, e fiz também uma especialização em ESG para estudar o S, o social das relações, também do ponto de vista da sustentabilidade, de como isso é importante para as relações de trabalho, é uma exigência do mercado tratar os negócios em termos de meio ambiente, de governança, mas também das relações interpessoais, e tudo isso agora deságua na nova redação da NR1, que entra em vigor a partir do dia 26 de maio, que traz os riscos psicossociais no ambiente de trabalho como não é exatamente uma novidade, mas com mais foco na fiscalização do trabalho. Então, as empresas precisam, se é que já não fizeram, se adaptarem a este novo momento do cuidado da saúde, do cuidado com a saúde do trabalhador. Não basta mais você garantir saúde e segurança em termos físicos, também em termos psicológicos. Perfeito. E você acredita, Soraya, que a pandemia, né, esse período agora, né, pós-pandemia, né, que já tem aí um tempinho, influenciou, a pandemia trouxe um impacto maior para a saúde do trabalhador? Não tenho dúvida. Trouxe o nosso modelo de trabalho, ele foi muito redesenhado, né? A gente ainda discute, empresas estão voltando para o presencial, num primeiro momento um boom do home office, e aí alguns jogaram tudo fora. Não, vamos voltar para o 100% presencial. E o que sobrou disso tudo é que a flexibilidade é a grande jogada, é você tentar enquadrar todas as necessidades, porque em muitas atividades, e a gente tem que entender que a economia é multifacetada, em muitas atividades há a possibilidade de novas formas de trabalho. Então, quando as pessoas foram para casa e viram que era possível trabalhar de casa, abre-se uma nova porta. Por outro lado, há toda uma sobrecarga que esse trabalho em casa trouxe, muito especialmente para mulheres. Aí algumas pessoas mudaram para outros lugares com mais conforto, com melhor custo de vida. Então, houve uma mudança muito grande nas relações de trabalho. Você pode trabalhar de outro país. Há países que apresentam visto, que dão vistos para os nômades digitais. E aí, quando você começa a querer encaixar as pessoas de novo em alguns lugares que ela fala, isso traz um impacto muito grande. Algumas pessoas ficam 2, 3, 4 horas no trânsito. E às vezes vão para um presencial para ficar fazendo reuniões remotas o dia inteiro. O que eu digo é que a pandemia trouxe efeitos, porque aumentou, inclusive, o nosso grau de consciência em relação à questão de saúde mental. Muita gente não estava atento a isso. Sim. Então, tem um pouco de tudo. Tem um pouco de resistência a falar assim, por que não mudar? Então, as pessoas falam assim, eu não quero mais isso. E quando você eleva o seu grau de consciência,
infelizmente, até o adoecimento pode vir junto, porque antes você nem sabia que você estava insatisfeito. Vivia um Você- piloto automático, Você né? vivia no piloto automático. Quando você experimenta o novo, às vezes você fala, eu não quero voltar mais. E aí muitas pessoas estão adoecendo mesmo, Sim. de desgosto. E foi nessa fatia do mercado aí que você entrou, né, Bernardo? Porque hoje, né, você tem um espaço, né, como solução completa, né, para as empresas, para os negócios, para os profissionais liberais também, que é um espaço que concentra sala de reunião, estúdio, cabine, né, individual de trabalho, que é isso que a Soraya falou, né? A gente não precisa mais, talvez, ter ali um escritório fixo, né, para estar lá todos os dias. A gente ter essa flexibilidade de sair de casa para trabalhar por demanda, né, quando for realmente necessário um encontro presencial e ter essa combinação, né, do híbrido, né, do home office com presencial. O que você observa hoje aqui no seu espaço, né, com as demandas que chegam dos seus clientes? Uhum. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, Débora, Paulo, Soraya. Então, a pesquisa que fizemos vai muito na linha do que a Soraya falou, no sentido de que vemos muito no mercado empresas com porte de 100 colaboradores, 120 colaboradores, com um escritório desse tamanho, porém muito subutilizado, que tem uma média assim de 20 pessoas indo. Então, foi pensando nisso que montamos aqui o nosso espaço, né, chamado Nosso Escritório, no qual temos um espaço desenhado justamente para atender melhor a produtividade do trabalhador e o conforto dele. Então, temos a iluminação que segue a norma técnica internacional, temos cadeira de alta qualidade, temos as mesas de trabalho, né, com o tamanho assim, das normas técnicas e também com um espaço útil para colocar uma segunda tela, sem perder também a área útil. Então, fizemos aqui a reforma pensando na experiência do usuário, mais do que encontramos assim, no mercado, mas menos olhando para o lado para ver o que outros coworks fazem, né, o que outros escritórios fazem, mas pensando assim realmente em como poderemos desenhar um espaço que atenda melhor as necessidades das pessoas. Então, foi com essas premissas que fizemos aqui o espaço e, né, modéstia à parte, ficou bem bacana. Sim. E Paulo, você, né, que também está à frente aí de algumas empresas, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho, né, dos negócios que você tem hoje e que lida com uma equipe grande, né? Você tem mais de 200 colaboradores. E aí, como lidar, né, com essas novas regras, né? Esse cuidado aí com a saúde do trabalhador como um todo, que não é mais só uma saúde física, né, mas a saúde também emocional, a saúde mental. Claro, obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Bernardo. Bernardo, perdão. E a Soraya. Soraya, né? Pessoal, bem, na hora que eu vi vocês falando aqui, eu me senti um pouco ovelha negra. Eu falei assim, gente do céu, eu acho que eu tô um pouco do outro lado de todo esse assunto, né? Por quê? Porque do outro lado não quer dizer que eu estou fazendo oposição, quer dizer que do outro lado nós sentimos também os efeitos dos problemas mentais que hoje tem tido, as pessoas têm apresentado bastante, por exemplo, atestados no sentido de depressão, atestados de outras, né, doenças mentais que subiu de uma vez depois da pandemia, principalmente. Como que eu penso? Eu penso que o colaborador precisa estar bem e estar ambientado para poder entregar um bom trabalho, porque se ele não estiver bem, ele não vai conseguir entregar nenhum trabalho, vai ficar desatento, ele vai ficar, vai começar a faltar, e entre outras situações que nós vemos muito sendo comum. No nosso grupo de empresas, nós temos uma empresa de terceirização de mão de obra que eu trabalho essencialmente presencial, não tem como ser remoto, com portaria, com limpeza, entre outros tipos de serviços. Nós temos também serviço de cobrança, que aí é híbrido, né? Nós temos pessoas que ficam em casa cobrando, às vezes vai para o escritório, eles decidem o dia que vai para o escritório, o dia que fica em casa. Nós temos também a parte do escritório, onde tem algumas pessoas, quando precisam, principalmente mães, tem uma mãe agora que está com um bebê ainda de 8 meses, ela voltou, mas voltou ficando em casa, entende? Essa flexibilidade nós entendemos que é legal. Só que, do outro ponto, eu sempre penso a flexibilidade que seja bom para todo mundo, inclusive para as empresas, na questão de custos, na questão de produtividade. E vovô já falava, né? Quem quer mel não espanta a abelha. Então, se você precisar as abelhas estar calma, elas produzem mel, né? Então, é mais ou menos essa visão que eu tenho.
Legal, mas é isso que é importante, né? A gente está numa mesa, né, com visões diferentes, porque é isso que acrescenta, né, e agrega. E eu também, né, como empresário, hoje eu tenho uma equipe com mais de 12 colaboradores, e antes da pandemia, nós tínhamos um espaço físico já há mais de 2 anos montado, que a equipe ia diariamente. E aí, quando veio a pandemia, foi aquela adaptação, né? Eu resisti até o último momento para poder ir para casa, porque eu ficava pensando como que eu vou fazer o gerenciamento. Na época já eram 10 colaboradores à distância, e aí não teve jeito, cada um pegou sua máquina, foi embora. A gente ainda manteve, né, a estrutura por um mês. Depois a gente viu que não iria voltar e a gente organizou todo o nosso processo, né, para o digital, para poder trabalhar home office. E aí a gente viu o outro lado, né, o tanto que foi positivo, no sentido de melhora da produtividade, de conseguir contratar pessoas com mais facilidade. Muita gente, que às vezes, né, o custo também, a gente conseguiu reduzir um custo drástico que a gente tinha mensalmente, né, com estrutura, alimentação, transporte, né, deixando essas pessoas em casa. E durante a pandemia facilitou muito a contratação de pessoas, no nosso caso, né, no marketing digital, que deu um boom, né? A nossa agência dobrou de tamanho durante a pandemia. Para a gente foi um momento de muita oportunidade, né? Apesar de todo o cenário triste que nós vivemos. E ficou muito mais fácil. Hoje eu tenho um designer que está em São Paulo, né? Eu tenho pessoa hoje que trabalha comigo que mora em Esmeraldas. E aí, se fosse para poder vir todo dia para cá, seria impossível. Mas agora a gente já voltou para esse formato híbrido, porque a gente entende que é importante também a interação, né, a integração. Então, nós temos, né, alguns dias no mês que nós ficamos, né, presencialmente 100%, e sempre que necessário a gente vem, reúne com o cliente, acompanha muita gravação, né, produz muito conteúdo também em loco, mas é tentando ter essa flexibilidade. E eu observei também, Soraya, isso que o Paulo trouxe, né, do adoecimento mental, principalmente em equipes mais jovens. Eu não sei se é uma questão dessas gerações, né, das gerações, mas eu vejo que para quem tem uma equipe, né, mais jovem, esses sinais, né, de ansiedade, pânico, isso tem surgido cada vez mais. Eu tive uma funcionária que ela estava com uma questão, a gente deu férias para ela poder primeiro, né, se cuidar, mas que ela voltou no primeiro dia, ela pediu conta. Ela não, assim, ela abriu mão de tudo que ela tinha direito, né, mais de um ano de empresa, por questões emocionais. Então, você percebe que tem algum fator também, né, de acordo com as gerações, e o que você tem observado, né, do comportamento aí dos colaboradores? De fato, somando aqui ao que o Paulo disse, ao que você disse, todas as empresas percebem um aumento, todas as empresas é uma afirmação presunçosa, muitas empresas percebem um aumento em apresentação de atestados médicos, em afastamentos, e aí eu gosto de expandir um pouco a reflexão. Tem uma questão geracional, mas tem uma questão também das pessoas, como eu disse, assim, em tempos de redes sociais, que você tem tanta informação e todo mundo é influenciável e você recebe informação de todo lado o tempo inteiro, aí você vê a pessoa falando uma coisa, você fala, eu tenho isso também. Aí você escuta uma notícia sobre uma coisa, você fala, eu tenho isso também. Então, houve um aumento de consciência do que de fato pode haver essa relação do que o trabalho pode estar causando em você, do que é do dia a dia. Sim. E quanto mais a gente consegue ser flexível, mais os interesses eles vão convergir. É óbvio que as pessoas precisam entender em que empresas elas gostariam de trabalhar, a que cultura elas se adaptam. Há pessoas que não querem um home office por diversos motivos. Até por... Você falou do porteiro, mas há prédios em que a gente chega com portaria remota. Nós temos também. Você tem também. Então, assim, a tecnologia ela vai trazendo esses caminhos, né? Mas tem pessoas que... Gente, nós vivemos num país com desigualdades absurdas. Uma diversidade muito grande. Todo mundo que tem condição de estar num ambiente dentro de casa, minimamente dentro dos padrões de ergonomia, num ambiente com uma boa internet, com uma boa iluminação. Então, para alguns trabalhos, a pessoa, nem se ela quiser, ela tem condição de prestar um serviço em home office na estrutura que ela tem. Sim. Então, não podemos romantizar que o home office é a melhor coisa do mundo, que híbrido é a solução. Existem soluções para todo tipo de problema. Sim. Então, eu acho que temos uma questão geracional, mas estudos aí fugindo da nossa
da expertise de todos nós aqui, mas pelo que ouvimos de especialistas, o impacto das redes sociais na vida de todos, mas do jovem em especial, porque já cresceu neste ambiente, ele é nefasto. O grau de ansiedade que essa imediatidade toda traz nas pessoas é uma coisa que, gente, eu fui estagiária de direito numa época em que eu lia o diário oficial físico. Recortava, colava num papel, ia até o arquivo, pegava uma pasta, trazia. Tudo tinha um tempo. E se você queria achar o telefone de um lugar, você pegava a lista telefônica. Hoje em dia é tudo muito. Tem muitas vantagens disso, porque você sabe agora o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Mas a gente é assaltado o tempo inteiro por Sim. ansiedade. Porque você não. Você está aqui e pensa, meu celular vai ficar desligado 1 hora. O que será que aconteceu? Não aconteceu nada. E uma produtividade tóxica também, né, Soraya, que a gente vê. Porque as pessoas, esse discurso, né, nas redes sociais o tempo inteiro de sucesso, de produtividade, de resultado, de uma vida, né, perfeita que não existe. Né? Ninguém fica compartilhando ali, né, as tragédias nas redes sociais. Então você tá sempre achando que a sua vida tá pior que do outro, né? Que o outro tá produzindo mais, que o outro tem mais resultados que você. E aí você fica difícil, né? O descanso, né? Você parar e se permitir descansar também. Isso vale, acho que para o trabalhador e para o empresário também, que é um desafio hoje, né? A cabeça da gente já não para, né? Do empresário. Ela funciona 24 horas por dia. E com o digital isso acelera cada vez mais e a gente vê o aumento, né? De casos de burnout. As pessoas estão, assim, esgotadas, né? Fisicamente. Você viaja, mas você não descansa, porque o telefone vai junto. Na hora que você pega o telefone, tem trabalho. Não é privilégio só dos trabalhadores, dos empregados. Os donos também estão esgotados. Sim. É a condição humana. Não tem privilégio. Você assinar, você ter a caneta ou você estar ali sendo liderado, isso não faz tanta diferença no dia a dia. Há pessoas largando carreiras executivas se levam porque não aguenta. Não aguenta mais o estilo de vida que é imposto. Sim. Mas há outras pessoas que são movidas a isso. Então, às vezes eu já cansei de falar em projetos, às vezes, assim, de felicidade que eu implemento em empresas. Às vezes o seu projeto de felicidade é mudar de empresa. Não tem nada que aquela empresa, que aquela cultura faça que vai ser aderente ao seu estilo de vida, aos seus anseios. Sim. Não tem lugar para todo mundo. É óbvio que nós estamos falando de um lugar que, para nós, é mais fácil fazer as escolhas. Outras pessoas têm um grau de necessidade que talvez ela esteja se sentindo presa àquela realidade. Então, esse discurso ele pode parecer muito descolado da realidade de muitas pessoas. A pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho outra alternativa. Bom, sempre há outra alternativa. Sim, é verdade. E aí, se tem uma coisa que é boa da rede social, é tanto conteúdo legal, gratuito, disponível, para ajudar a gente a repensar a rota. Enquanto você está aqui num trabalho que talvez para você seja muito custoso, muito oneroso em termos de vitalidade, você está estudando, você está desenvolvendo, você está abrindo uma outra porta. Isso é só um degrau. Talvez falte perspectiva. Professora, eu penso o seguinte, inclusive, pegando um gancho no que você acabou de dizer, infelizmente tem pessoas que ainda não têm acesso a isso, a buscar na sua própria vida um propósito. E muitas das vezes ele é assaltado todos os problemas da vida, a rotina que já tem, com os compromissos com a família, o compromisso com o filho, às vezes com dívida também, e não tem nem tempo de pensar nessa questão de como que eu posso movimentar minha vida, o que que eu posso fazer, como eu posso fazer algo que me dá satisfação de trabalhar. Sim. Lá na empresa, nós entendemos que a empresa é um organismo vivo, não é um ambiente, de certa forma. E justamente pensando na questão do trabalho remoto, nós pensamos o seguinte: é flexível? É, mas preferencialmente físico, porque durante o dia há descontração, há momento de descompressão dentro do próprio trabalho também. Lá inclusive, nós fazemos o quê? Incentivamos isso a acontecer. Às vezes eu paro lá para conversar com o pessoal quando eles não estão com algum prazo apertado, né? E bato papo, a gente conversa, ri, depois volta o modo chefe, entendeu? E aí, Mas é esse equilíbrio, né? como é que nós estamos driblando
algumas coisas na saúde, além da parte de trabalhar remotamente ou fisicamente. Existem algumas situações que é muito inerente ao nosso setor, que são os assédios, tanto morais quanto também físicos, né? É, então, porque outra palavra não pode falar aqui, né, por causa do YouTube, né? Então, ou seja, e porque isso não é que acontece na nossa empresa, acontece muito quando as pessoas lidam com públicos, quando os nossos colaboradores estão lidando com outros tipos de gestores que, além de nós, porque eles são alocados em vários lugares, e o nosso desafio hoje é conscientizar também o cliente para nos ajudar a trazer para o colaborador um bem-estar naquele ambiente de trabalho. Dentro da empresa, nós temos toda segunda-feira o Power Moment. E depois que nós começamos a implementar o Power Moment, vai fazer 2 anos já, toda segunda-feira nós tratamos de assuntos como esse agora que nós estamos falando, né? E tem tido muito efeitos positivos na questão do Power Moment, porque nós temos uma abertura, inclusive para os colaboradores, colocar seus anseios, seus receios, seus medos, e conversar sobre algumas situações que estão acontecendo dentro da empresa, ou até mesmo ouvir de mim, que sou o CEO do grupo, né? Algumas coisas que eles não têm certeza que eles precisavam ouvir dos seus gestores, dos seus supervisores, entende? Então, traz mais tranquilidade para eles também. Eu acredito que buscando ferramentas para poder trazer um ambiente muito legal de trabalhar, o presencial também pode ser bom, porque às vezes em casa é tão complicado, é tão difícil, nem todo mundo tem acesso. Quando eu vejo você falando, Soraya, eu penso assim, de pessoas de classe C+, de B, já as pessoas mais de uma classe que são a maioria, né, da classe C e D, eles não conseguem nem ainda ser educados de buscar a felicidade. Então, E essa questão da disciplina também, né? De você estabelecer realmente um horário de trabalho. Muitas mães, né, que têm filhos em casa, às vezes você está trabalhando, a criança chora, tá vendo a mãe ali, né? Então, são vários desafios, né, para conseguir conciliar isso e realmente ter uma produtividade, né? Uhum. quando você fala isso, é um discurso que eu gosto de ouvir, porque o home office, ele não é nem o vilão e nem é o mocinho dessa história. Ele é só mais um elemento. Quando a gente fala de promoção de saúde mental e bem-estar, a gente está falando de um ambiente de trabalho que não esteja adoecendo as pessoas. Legal. Então, para algumas pessoas, o home office é o que adoece. É. Para outras pessoas, é o assédio. O contato com o público é um risco psicossocial. Uhum. E vai ser mapeado em muitas empresas. A depender, eu fico imaginando o grau de exposição que os porteiros ficam. Porque a gente presencia situações absolutamente desagradáveis de moradores, para falar pouco, deseducados, que não querem tratar com pessoas que não sejam do mesmo nível deles, né? Então, esse tipo de situação é delicado, porque foge do seu olhar. Então, quando a gente fala em cuidado com saúde mental, o espectro é enorme. O home office é um fator. Tudo vai passar por um entendimento que é um mapeamento dos riscos do seu negócio. Quais são os riscos do seu negócio? Os riscos do seu negócio são diferentes do meu, do seu. Nós temos 4 empresas diferentes aqui, podemos ter alguma coisa em comum, mas se fizermos um mapeamento de risco, chegaremos a 4 mapas de riscos diferentes, com grau de criticidade diferente. Eu posso ter mapeado o risco de assédio moral no meu ambiente, mas ele está num grau baixo, e no seu ambiente ele pode estar num grau elevado. As medidas, inclusive, serão outras. Então, nessa linha, a gente vai mapear, a gente vai entender o cenário, colocando numa matriz de risco, porque isso é um gerenciamento de risco. E onde a mágica acontece? Não é sabendo o que precisa ser feito que a gente vai fazer a mudança, é fazendo o que precisa ser feito. E aí surge um plano de ação com medidas várias e multidisciplinares para atacar cada um dos agentes, dos perigos, dos riscos que existem em cada empresa. Ele é individual. Sim. Se alguém te oferecer um plano pronto, você desconfie. Venada, você percebe que quando o cliente vem, né, procurar aqui seu espaço, ele está buscando essa tranquilidade, né? Hoje, quais são as dores aí que você percebe, né, quando o cliente vem buscar um coworking para poder trabalhar? Hoje em dia,
as empresas estão muito preocupadas em fornecer aos seus colaboradores um ambiente de trabalho físico do qual ele possa, né, realmente desenvolver o trabalho da melhor forma. É claro que são outros aspectos, mas se pegarmos na pirâmide de necessidade humana, né, a primeira coisa sempre é a segurança física, é o conforto físico, porque sem isso não tem como ter o conforto espiritual, o conforto mental, esse tipo de coisa. Então, acredito que esses fatores assim de conveniência em relação à localização são muito importantes, de chegada e saída, tem transporte público, não tem, como que é a região do entorno em questão de alimentação, em questão de refeição, tudo isso tem que ser levado em conta, não somente, né, o espaço físico do trabalho, mas também pensando nessa jornada do colaborador, né, porque é, a produtividade vai ser totalmente diferente dependendo do tempo morto que você tem ao longo do dia. Né? Então, porque pegar um transporte público de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Não tem nem como chegar em casa depois e querer estudar alguma coisa, se desenvolver. E eu também gostaria, né, de fazer uma pergunta para Soraya, principalmente, Sim, mas claro, fica à estendendo para vontade. a Débora e para o Paulo, que eu vejo nos próximos anos um cenário estrutural assim, que acho que pode piorar mais ainda o que já temos, que é a inteligência artificial, no sentido de substituir aquele trabalho intelectual, que até hoje, vamos dizer assim, não foi muito tocado, mas que seja de menos complexidade e mais operacional. Então, assim, acredito que estamos próximos de chegar num ponto no qual teremos inteligência artificial já capaz de substituir e ser mais produtivo do que um colaborador de algumas áreas, e a tendência é cada vez mais isso se expandir. Então, com esse cenário macro, né, eu queria saber o que vocês enxergam assim, de tendência e como lidar com essa parte assim de estrutura mesmo do colaborador, porque acho que isso vai ser muito desafiador no futuro. Com certeza. Bom, o desafio já começou pela pergunta. Mas eu vejo que é um movimento infreável. Nós temos que nos adaptar. É um fato. Quem de nós ignorar, quanto mais tarde entrarmos nessa jornada, menos benefícios a gente vai colher. É uma ferramenta perigosa, porque a IA, ela mente, ela inventa do nada e é muito convincente. Então, um advogado pode usar uma IA? Deve, mas ele tem que garantir que aquilo ali esteja É verdade, que é né? verdade, que a jurisprudência seja verdadeira, que a legislação citada seja verdadeira. Então, te adiantar para que você, em vez de gastar 3 horas para redigir um documento, talvez gaste 1 ou meia, porque foi bem assertivo, é excelente. Aí você vai parar de cobrar por hora e vai achar uma outra forma de cobrar, porque você não vai cobrar 10 minutos para ter feito um documento. Então, vão ter muitas mudanças. Na criação de conteúdo, em vez de você começar do zero, você criar um conteúdo excelente. Na criação, até bom que se invente, né? Mas no direito não dá para sair inventando. Mas Então, outro dia, Soraya, uma pessoa veio falar comigo que dispensou a contratação de um advogado num processo de divórcio que usou a IA para poder fazer toda a documentação que então, precisava. aí é o limite até ético. Aí eu falei, gente, como assim? Mas uma pessoa física, né? É. Contando isso como se fosse uma vantagem. Falou assim, nossa, eu nem precisei de advogado. Eu fui lá, joguei para IA tudo e fiquei, né, argumentando com a outra advogada como se fosse o meu advogado que estivesse preparando esse material. Então é o perigo, né? Como É um você falou. perigo. Por outro lado, abre portas e possibilidades. Então, vai substituir? Vai. É fato. A gente ouve muito falar e acredito muito em que, na fala em que se diz que a IA não vai tomar o seu trabalho. Ela vai tomar o trabalho de quem não sabe usar a IA. Ou melhor, uma pessoa que sabe usar a IA é que vai tomar o seu trabalho. Então, você não vai ser substituído pela IA. Você será substituído por alguém que sabe usar a IA. Porque é uma conversa, né? É interessante. Não é Mas são igual. essas novas profissões que vão surgindo, Vão né? surgindo. A gente vê uma mudança do mercado o tempo todo, né? Existem profissões que a gente. Eu ouço falar, eu não sei nem o que a pessoa faz. Agora, oportunidades, elas sempre surgem. Sim. E eu acredito muito que a área de serviços vai crescer. A área de serviços voltada para lazer, a área de serviços voltada para bem-estar, para o autocuidado, isso vai crescer. Porque, assim, se tem uma coisa que é tendência e foge um pouco aqui do que a gente está falando, mas eu acho que em algum ponto converge, é que cada vez mais nós vamos priorizar o contato pessoal.
Nós E a vamos saúde, né, priorizar como um a todo. vida em comunidade, os relacionamentos, e isso se dá nos bares, nas viagens, nos hotéis, nos salões de beleza, nas academias que estão virando clubes de convivência. Então, a gente são movimentos, né? A gente foi para todo mundo dentro de casa. Aí, tá, dá para ficar e dá para sair. O trabalho talvez mudou para muita gente, e tem gente que não quer voltar, e aí vai ter que mudar de emprego. E tá Sim. tudo bem. E tem empresário que fala, no meu caso, eu não vou flexibilizar. Tá tudo bem se estiver funcionando para ele. Agora, como que você sabe se está funcionando? Indicadores. As pessoas são produtivas na sua empresa? O turnover é alto? Como é que está o engajamento? Se você estiver conseguindo medir isso e for 100% home office, se for híbrido, se for 100% remoto, Eu tive se uma tiver bom para todo mundo, qual o problema? Eu tive uma colaboradora recentemente, ela faz parte da minha equipe já há mais de 2 anos, entrou como estagiária, né? Cresceu. E aí, ano passado, em novembro, houve uma oportunidade para ela numa empresa grande aqui em Belo Horizonte. E ela ficou encantada com a proposta, né? Falou que gostaria de ir, tudo certo. Ficou 2 meses e pediu para voltar em janeiro desse ano, porque era 100% presencial. E no nosso caso, né, a gente tem um formato híbrido de trabalho, né? Mais online do que presencial. E ela começou a perder a qualidade de vida dela, no sentido de não tinha mais tempo, né? Ela chegava lá e era uma nova profissão, que é uma função de videomaker, né? Eu sou jornalista, venho de televisão, e a gente jamais imaginava, né, lá atrás, que todo mundo ia ter um cinegrafista agora atrás de você. Andando atrás de você, Andra, todo mundo né? em dupla. A Fazendo minha não tá cobertura. aqui hoje porque eu vou ter um compromisso mais tarde. Eu não trouxe ela. Todo Pois mundo sem é. sombra, né? É, Eu chego num lugar sozinha, eu falo, gente, cadê meu virou meu agora anjo? artigo de Só luxo, né? só tenho meu anjo da guarda. É, O videomaker ainda não tenho. pois é. Mas Já todo já vai mundo ter. anda É. com um videomaker Mostrar os stories, os bastidores, fazer Isso, rios, isso. gerar conteúdo. É uma Então, profissão. ela foi Um para celular, a pessoa criou uma profissão. E aí ela foi trabalhar no hospital nessa função, mas era um hospital de cirurgia plástica, tinha horário para entrar, não tinha hora para sair. Ela não aguentou 2 meses. Ela falou, Débora, se surgir uma oportunidade, eu quero voltar. E ela voltou e está com a gente já há 3 meses. Então, assim, ela abriu mão de uma proposta que tinha um salário 10% maior para poder trabalhar em casa e conseguir conciliar mais, né, o trabalho com a vida pessoal, poder ir para academia, né, estar livre no final de semana, porque lá o trabalho era de segunda a sábado e uma carga horária extensa. Agora, o Bernardo trouxe um ponto aqui também muito legal, que é essa questão do uso, né, da tecnologia, que você usa muito aqui, né, no seu espaço. Queria que você comentasse sobre isso e queria que o Paulo também falasse, né, porque eu imagino que no seu setor também a tecnologia já ganhou espaço. Com certeza, a tecnologia veio para facilitar a nossa vida, né? Então, tivemos uma preocupação grande em colocar, por exemplo, fechadura eletrônica. Por quê? Porque é uma segurança a mais de saber quem está entrando, quem está saindo, que horas que foi, se a fechadura ficou aberta ou não, a porta, né? Tudo isso avisa e as coisas conversam entre si. Então, por exemplo, temos uma automação de que no momento que desliga a luz, o ar-condicionado desliga automaticamente. Então, porque às vezes a pessoa não tem que mais ficar preocupada, nossa, será que eu deixei o ar ligado? Será que eu não deixei? Então, claro que isso é um exemplo assim bobo, né, de tecnologia, mas acho que vão surgindo essas coisas que facilitam. A gente não pode ser escravo da tecnologia. Ela tem que estar a nosso serviço para ajudar a gente a ser mais produtivo para a gente ter tempo de qualidade a mais. Porque tudo na vida se resume sobre tempo de qualidade, né? O nosso trabalho, com certeza, é bom quando a gente tem um propósito, etc. Mas o propósito da vida, com certeza, é maior do que quem a gente é, quais são os números que a gente gera, etc. Então, eu vejo isso como uma forma da gente conseguir recursos para a gente, de fato, poder viver a vida, né? Nada mais antigo do que a pessoa que chega no final da vida arrependida do que ela fez ou deixou de fazer, porque ganhou muito dinheiro, mas não viu o filho crescer. Essa é a coisa mais batida que existe, e acho que esse imediatismo de rede social, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo é bem-sucedido, Bonito, né? todo mundo é bonito, tem as tendências, né, de aparência, que sempre vem em volta, né? Então, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, acho que a gente tem que saber separar as coisas, né? No fim das contas, a questão é a gente ter tempo para poder desfrutar, né? Exato. Como eu penso, até respondendo a sua pergunta anterior, tivemos várias revoluções industriais, né, para a eletricidade, do carvão para a eletricidade, depois tivemos o advento da internet, antes a eletrônica,
E eu acredito que a nossa geração é privilegiada porque ela já adaptou às mudanças, né? Inclusive, quem conseguiu aprender a desaprender está se beneficiando muito disso. E eu penso o seguinte, como sempre teve alguém que manda nas máquinas e alguém que recebe ordem das máquinas, vai continuar acontecendo, né? E como surgiu novas profissões, vão surgir novas profissões, como vocês mesmos disseram. Uhum. Eu acredito que, inclusive, hoje a tecnologia está ajudando muito aos colaboradores e a nós mesmos na saúde mental. Tem certas coisas que eu demorava e ficava até madrugada fazendo, preenchendo relatório, elaborando alguma coisa. Hoje, eu chego em casa, faço 1, 2 horas, já terminei. Então, isso contribui muito com a nossa saúde, né? É saber usar, como tudo na vida, tanto um celular, quanto televisão, quanto qualquer tipo de interação que nós podemos ter, existe um limite. Senão, se você usar demais, é ruim. Se usar de menos, é ruim. Então, é buscar um equilíbrio, né? E hoje, por exemplo, na nossa empresa, nós utilizamos muito e priorizamos muito a automação. Então, tantos softwares automatizam demais para poder evitar retrabalhos e evitar também que as pessoas ficam trabalhando muito de forma operacional. Então, nós priorizamos o uso da inteligência das pessoas para que elas possam, no escritório, né, na parte intelectual, para que eles possam entregar o melhor deles do que somente os dedos, que é copiar algo e colocar dentro do computador. Sim. E nós pensamos também, junto com os porteiros, com as faxineiras, com outros tipos de serviços, a tecnologia, quando possível, e não estamos falando de tecnologia só com inteligência artificial ou IoT, não, com automação, não. Nós estamos falando, às vezes, de tecnologia que estão chegando hoje, que é possível, por exemplo, hoje, antes gastava 3, 4 horas para poder fazer limpeza de um ambiente, hoje você gasta menos tempo, seja com um robô, seja com a máquina, seja até máquinas que não têm eletricidade, mas mecânica, mas tem uma tecnologia abarcada ali, entende? E é possível, eu estou buscando, inclusive, parar de vender hora homem para poder vender serviço por metro quadrado, igual você está falando. Vou ter que arrumar uma forma de cobrar das pessoas, né? E já existe muitas empresas que fazem isso e eu ainda não consegui atingir esse nível de fazer, né? Porque os clientes que nós temos ainda, eles não conseguem entender essa dinâmica, então depende muito da educação no mercado. Mas pensando na saúde do colaborador, junto com a tecnologia, só temos a ganhar quando não há excessos de uso dela, Sim. né? E eu queria trazer aqui um tema quente para a gente poder fechar o bate-papo, que é essa questão das jornadas de trabalho, né? A gente falou bastante aqui, né, de vários pontos que vem aí, né, sendo falado, né? Soraya está mais por dentro desse assunto, queria que a gente começasse a discutir isso, essa questão dos dias, né, de trabalho, né? 7 dias de trabalho. Qual que é a melhor escala de trabalho? 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3? O que que você pensa sobre isso, Soraya? Realmente é um tema que há alguns meses ganhou uma grande relevância em razão de um projeto de lei para alterar a escala. Para começar, nós, nos milhões de trabalhadores que tem no Brasil, nem todos trabalham na escala 6 por 1. Uhum. Então, nós temos escalas que às vezes não são nem conhecidas, mas que podem ser negociadas por acordo coletivo de trabalho para se adequar à necessidade daquele negócio. Então, nós temos na legislação o mais básico, a jornada de 44 horas semanais e a 12 por 36, digamos, o comum. Na Sim. de 44, muita gente adota 40, não compensa as 4 horas, que seria um clássico de segunda a sexta, 8 horas, e no sábado, 4 horas, quando se pensa, ou distribui-se essa jornada igualmente entre os 6 dias, enfim. Mas não tem muita variação dentro do que está previsto na lei. A variação vem dos acordos coletivos de trabalho. Então, eu ouvi muitas críticas, mas vai deixar isso por conta de negociação, o trabalhador vai sempre perder. As pessoas não conhecem a força que tem sindicatos de trabalhadores. Então, tem alguns assim, que é difícil, as empresas cortam um dobrado para conseguir negociar alguma coisa sem uma série de benefícios atrelados. Ok, que podem acontecer pode acontecer alguma situação em que tem um sindicato do trabalhador fragilizado, mas não dá para generalizar. Sim. Então, já há essa, digamos,
customização das jornadas de trabalho. Existem diversas jornadas. E aí, qual era o ponto? Se você, por uma legislação que vai atingir a todos os setores econômicos indiscriminadamente, mudar dessa forma, você está causando sérios problemas para vários segmentos. Então, já há uma solução. Você pode construir a solução por meio de negociação coletiva. Nós falávamos aqui mais cedo que eu participei do projeto da implementação da semana de 4 dias no Brasil. Não tem nada a ver com esse projeto de lei, porque é uma iniciativa voluntária. A empresa adota se ela quiser. Eu participei tanto implementando no meu escritório, quanto assessorando as empresas do ponto de vista jurídico. Então, fizemos acordos coletivos para dar segurança jurídica, porque é um projeto piloto, acompanhamento acadêmico, um ambiente absolutamente controlado, com muito treinamento, os treinamentos em gestão, em implementação de tecnologias, em gestão de tempo, em redesenho da semana de trabalho, das matrizes de comunicação. Foram 6 meses só de estudos preliminares de onde você ganharia em eficiência. Então, a semana de 4 dias não é simplesmente cortar um dia. E o que este projeto de lei me parece que iria era simplesmente cortar. Só cortar não funciona. Você precisa ganhar em eficiência. E aí, voltamos àquela conversa anterior. Há trabalhos que são por hora. Você pode tornar um carrinho de uma faxineira mais fácil dela dirigir, mais leve, até mesmo andando sozinho ao lado dela. Mas ela vai trabalhar as 12 horas dela ali. O porteiro pode ter um monte de ferramentas para facilitar que ele não tenha que ficar tomando nota, que ele fique num lugar mais seguro, mas ele precisa trabalhar as 12 horas. Agora, há outras atividades que talvez você trabalhasse 10, você consegue fazer 4, 5, a depender da jornada. Sim. Então, a gente está na jornada, é uma jornada extremamente difícil, sendo voluntário, sendo empresas pequenas que aplicaram, é extremamente difícil. Algumas já conseguiram 100%, outras, como a minha, ainda estão na jornada de achar uma melhor forma. Mas o melhor convite disso será que dentro da minha empresa existe uma forma melhor de trabalhar, ou eu estou atracado ao meu modus operandi de 10 anos atrás e achando só porque eu coloquei uma tecnologia, a minha mentalidade é a mesma de 10 anos atrás? Não pode ser. É uma mudança de mentalidade. Existem outras formas. E quando eu ouço alguém falar, isso é coisa de gente preguiçosa, isso é coisa de país atrasado, eu acho que atrasado é a mentalidade de quem pensa assim. Porque a pessoa não se abre à oportunidade de pensar, será que na minha empresa existe essa possibilidade? Talvez exista. Será que esse problema que me consome hoje horas e horas de gestão, de que eu não consigo uma mão de obra minimamente qualificada, que o que eu gasto, as pessoas não medem, o que eu gasto em treinamento, até uniforme, tudo, gente, é um dinheiro que vai pelo ralo. Uhum. E aí, quando você investe em projetos de saúde mental e bem-estar eficientes e uma redução de jornada, entra num projeto de saúde mental e bem-estar, ela não pode estar desatrelada disso, porque se você aumenta o nível de pressão para diminuir a jornada, você está montando uma bomba relógio dentro do seu negócio. É complexo. Está dentro de uma jornada de aumento de saúde mental, bem-estar, de melhora da saúde mental, aumento de bem-estar. Uma das ações diz respeito à jornada. Talvez jornada não seja um problema no seu negócio, mas assédio seja. Sim. E você, Paulo, o que você pensa sobre isso? Como, né, fazer um gerenciamento de uma equipe tão grande? Bem, há muito tempo eu gostaria que, pelo menos as pessoas que trabalham no ambiente de escritório, eles pudessem ser remunerados pela produtividade, não por hora. Mas a legislação brasileira, ela traz desafios para nós, porque ainda tem muitos requisitos, ela está muito atrasada em relação com coisas ainda de 45, né? Então, nós ficamos amarrados com isso. Eu vejo, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa informal dentro da empresa, que 3 horas por dia, eles não são usados para trabalho, entendeu? Em média. Posso te assegurar. Não são usados. No entanto, eu já pensei justamente fazer, você terminou sua tarefa, entregou o que você tem que entregar,
pode ir para casa, tal como está sendo feito home office hoje, né? As pessoas hoje não têm um horário no home office, eles têm Tem que tarefas, entregar a demanda, né? demandas para entregar. Eu acho isso muito interessante quando Sim. cabe, entende? E quando você estava falando, eu lembrei de uma discussão que nós tivemos no conselho, inclusive ontem nós tivemos reunião do conselho do grupo, e nós estávamos falando justamente sobre eficiência e processos mesmo. Porque para nós começarmos a pensar em trazer, por exemplo, ter eficiência dentro da empresa, diminuir a carga horária, sem aumentar custos, nós precisamos melhorar os nossos processos. Então, colocar tecnologia, automatizar processos, fazer um POP, né, e um fluxograma em Sim. que os processos ficam bem amarrados para reduzir retrabalho, reduzir tempo para poder fazer uma coisa, né? Então, ou seja, é possível acontecer. Há outros cargos que não é possível. Por exemplo, aqueles que são por hora mesmo, que não tem como ser produtividade. A faxineira até dá para ser produtividade, mas o porteiro não dá, porque ele tem que estar disponível, ele tem que estar disponível ali, né? Sim. Então, a minha preocupação, e que eu fico temerário, caso exista alguma mudança na legislação, é sobre o aumento de custos mesmo. Porque, querendo ou não, isso vai ser sempre passado para as pontas, que seja para o consumidor final, ou seja para o trabalhador, entende? E aí e fala assim, nossa, o Paulo está falando algo assim. Não, é realidade que vai acontecer. O custo sempre é repassado, entende? Você tem planejamentos, inclusive nós temos fizemos um planejamento estratégico do ano passado, com a ideia justamente de 50% do nosso processo ser totalmente automatizado nos próximos 5 anos, todos eles, entendeu? Inclusive esses processos que são de serviços, né? Porque nós entendemos que há um movimento nesse sentido. Então, a minha preocupação é justamente na questão dos custos. Se não fizer de forma pensada, de uma forma em que todos sejam beneficiados, de uma forma que seja importante, né? Pensar em todos os lados, alguém vai sofrer com isso, entende? E para a gente Uhum. poder fechar, queria que cada um aqui deixasse uma mensagem e falasse sobre felicidade no trabalho. O que é para cada um aqui ser feliz no seu trabalho hoje? Renato. Acho que o ser feliz no trabalho acho que tem a ver com o propósito, né? Da nossa vida. Cada um tem que buscar qual é o seu. Isso depende mais assim de uma reflexão interna nossa. E claro que a empresa, né, com certeza, se ela quiser buscar eficiência, ela tem que também se preocupar com isso, porque o trabalhador que é feliz e satisfeito e está num ambiente assim, de trabalho seguro, né, ele tem um retorno melhor também para a própria empresa. Né? Eu acho que esse dilema entre capital e trabalho é uma tensão antiga que nunca vai deixar de existir. A legislação serve para proteger, botar as regras do jogo, né? Mas nesse ponto eu acho que a Soraya foi bem no ponto assim, de o que importa é a entrega final. Então, assim, existe estudos que dizem que um trabalhador, uma pessoa, por mais expert que ela seja, ela tem 4 horas por dia de trabalho focado, não mais do que isso. Então não adianta você, como gestor, passar uma carga de trabalho além de que isso, é porque não vai ser legal, vai só explorar a pessoa e ela não vai entregar o que você precisa e no longo prazo também é uma pessoa que você está perdendo. Então acho que é isso, buscar o propósito assim de vida de cada um e adaptar ao melhor contexto. Perfeito. Soraya. Bom, eu queria falar duas coisas, porque para mim a felicidade no trabalho é a gente conseguir entregar para o mundo algo que a gente sinta que de fato nós estamos contribuindo para o mundo ser um lugar melhor. E passa pela questão do propósito e do autoconhecimento. O que que eu faço de melhor e que se eu entregar para o mundo vai ser um lugar melhor. Pode parecer algo muito distante da realidade, mas quando você faz algo que você ama, você faz aquilo com entusiasmo, você faz aquilo com alegria, você vai se cansar, você vai ter dias que você quer jogar tudo pro alto, mas esse é o cansaço que o sono, que as férias restauram. Quando a gente está em algo que os nossos limites são ultrapassados, em que nós não somos respeitados, este é o cansaço do adoecimento, porque isso drena a sua vitalidade, a sua energia vital. Então, alguém que consegue. E a felicidade de trabalho, ela não é algo assim que você fala, não, vou ser feliz. É uma construção.
é uma série de escolhas. E pense isso, muitas vezes a sua felicidade no trabalho está em não estar naquele trabalho. Porque é bom para a empresa e bom para as pessoas que haja um alinhamento. Então, quando você tem este autoconhecimento de conhecer o seu propósito, você vai buscar os lugares em que você é valorizado, em que as suas potencialidades podem ser elevadas. E aí, a segunda coisa que eu queria dizer: felicidade no trabalho faz bem para os negócios. Uhum. Eu sou uma pesquisadora do tema, eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, porque há pesquisas de volumes de milhões de pesquisadores ao longo de anos. As empresas que investem em saúde mental, em bem-estar, em promover ambiente com segurança psicológica, em estar interessado de fato no bem-estar das pessoas, essas empresas são mais lucrativas. Eu vou deixar uma referência para você, que eu queria que você colocasse depois na descrição para as Claro. pessoas pesquisarem. É um livro que ainda não foi trazido para o Brasil, porque ele foi lançado nos Estados Unidos dia 25 de março. Não tem nem um Recente, né? mês. Com pesquisa com mais de 20 milhões de trabalhadores, mostrando aumento de vendas. Empresas que investem em saúde mental e bem-estar. Aumento de vendas, redução de turnover, aumento de atratividade. Essas empresas recebem mais currículos. E aumento de valor na bolsa de valores. Se esses dados não são suficientes para as empresas, de fato, investirem como uma estratégia de negócio em mais saúde mental, em mais felicidade para as pessoas que estão lá, neste momento elas terão que fazer isso, porque a atuação do Ministério do Trabalho vai começar. Eles terão um foco absurdo nisso a partir de maio. É só o que se fala no meio da saúde e segurança do trabalho. Então, a NR1 vai entrar em vigor dia 26 de maio e as empresas que não estiverem com um programa robusto para garantir segurança psicológica no ambiente de trabalho, eles não vão querer felicidade. Felicidade é um plus, mas a segurança psicológica vai ser necessária. As empresas vão ser autuadas e isso vai custar caro, fora os prejuízos que já existem. Sim. Então, agora não é mais uma questão principiológica, não tem mais escolha. É isso. Bem, eu penso que a saúde, a felicidade no trabalho, ela depende primeiro da cultura, porque há ambientes que é necessário ter muita pressão, ter muita cobrança, porque o mundo é uma grande selva, os negócios são uma grande selva. E há já ambientes em que a pessoa precisa ter silêncio, que a pessoa precisa se concentrar, precisa ter criatividade. Então, quando eu penso na felicidade, eu penso que, sintetizando, independente da cultura, a pessoa se sentir útil e respeitada, entende? Então, às vezes, o bem-estar no trabalho, ele é relativo para vários tipos de pessoas e relativo para vários tipos de atividades. Eu, por exemplo, se eu ficar num lugar calmo, eu fico desesperada, entendeu? Porque eu gosto daquela agitação, do jogo, do problema, eu gosto de resolver problema, eu gosto de sentir pressionado mesmo, eu funciono assim mesmo. Já tem a Ju, que é minha sócia, né? Ela já é a pessoa calma, se o ambiente não tiver calma, ela não entrega muita produtividade, etc. Então, Perfil, né? Cada um tem um perfil. o desafio que eu penso aqui é justamente como que nós podemos colocar dentro de um padrão, entendeu? Esse conceito de felicidade no trabalho, do bem-estar. Eu penso comigo, inicialmente, claro, porque a gente muda de opinião sempre, óbvio, né? Então, aprendendo que garantindo respeito e a pessoa se sentir útil, que o trabalho dela contribui para a vida de outras pessoas, que ela tem importância de alguma forma, esse já é um primeiro passo, pelo menos ali o início, para que todos nós, seja gestores, seja colaboradores, possam ter felicidade mesmo trabalhando. Depois, naquela pirâmide de Maslow, né, que você falou, buscar então a parte do propósito de vida alinhado com o trabalho. Quem dera se todo mundo tivesse essa oportunidade de fazê-lo. Mas, na realidade, no nosso país não é possível, né? Bom, gente, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Acho que foi um bate-papo muito rico, que vai contribuir, né, muito com a vida de quem for assistir. Agradeço mais uma vez e até o próximo. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você também que está aqui com a gente. Deixa aí sua sugestão de um próximo tema que você queira ouvir aqui no Bendita Cast sobre marketing, empreendedorismo, negócios. Compartilhe esse vídeo também, né, com alguém que você conheça e que você acredita que esse tema vai ajudar. Até logo.